Hi there, this is Phil Tsubaki. Eu vou falar português nesses vídeos porque eu acho que vai ter algumas pessoas interessadas, como pais e mães, que de repente preferem escutar em português. Se meu português é muito ruim, por favor, deixa um comentário aí, de repente eu vou começar a falar em inglês. Vamos ver. Então, primeiro eu queria conversar um pouco sobre a visita nas faculdades, tá? Uma coisa que os alunos às vezes pensam é que visitar a faculdade é uma coisa para fazer no último ano de colégio, mas o que você deve estar fazendo no último ano de colégio é applications. E os applications você vai começar basicamente em agosto, quando você começa a escola. Você vai estar muito ocupado com isso, além de estar muito ocupado com suas aulas. Então, você não tem muito tempo de ficar visitando faculdade depois que começa seu último ano. Acho que se você vai fazer uma visita, seria depois que você for aceito em algumas faculdades. De repente você quer fazer uma visita final para ver qual que você realmente gostou, mas provavelmente assim você deve estar completado todas as suas visitas antes do último ano. Então, quando que você começa? Você deve começar um ou dois antes da formatura. Primeiro, você pode começar leve, assim, você de repente você já está visitando Estados Unidos ou Europa durante as férias de junho e julho, e durante uma dessas viagens que você está descansando e passeando, que tal você agenda uma visita para uma faculdade que está na região das suas férias? Não precisa ser necessariamente uma faculdade que você pretende fazer application, mas pergunta para seu counselor qual seria uma faculdade que tem a ver com sua área de interesse naquela região e visita essa faculdade. Por quê? Porque assim tem muitas semelhanças entre as faculdades americanos ou europeus, e assim fazendo uma visita e vendo como que é uma faculdade, essa pode ajudar muito quando você está pesquisando as faculdades que você realmente tem interesse. Então, esse é um jeito de aproveitar a viagem que você já está planejando, não gastando mais dinheiro e ainda aprendendo uma coisa sobre planejamento, sobre as outras visitas que você vai fazer. Então, eu vou explicar assim como que eu e meu filho fizemos o processo dele. Não era muito planejado, mas esse é o jeito que acabou ficando. E você pode até fazer em menos viagens do que nós fizemos, mas aí nós podemos conversar sobre isso depois. Então, no penúltimo ano, nas férias de junho e julho, antes do penúltimo ano, nós começamos a visitar várias faculdades, visitamos em torno de 7 a 10 faculdades, tudo mais ou menos na mesma região geográfica, e todos que tinham a ver com a área de estudo que meu filho queria. Ah, Cada visita era mais ou menos metade de um dia, e fez parte do nosso das férias. Assim, ficamos indo para vários lugares diferentes, cada 2 ou 3 dias, assim, estávamos numa região que tinha uma faculdade de interesse e visitamos. Então, o objetivo dessas visitas é, durante as férias, que não tem muito aluno, basicamente você vai conhecer o campus. Ah, Cada campus é um pouco diferente do que o outro. Ah, Você vai ver o campus provavelmente na época que ele é o mais bonito, em junho, julho. Então, é uma época que a faculdade vai parecer ótimo. Você vai fazer os tours com guias que normalmente são alunos da faculdade, que ficam na faculdade para dar esses tours durante as férias, como um,
um trabalho de meio período e eles são uma boa pessoa para perguntar as dúvidas sobre a faculdade, porque eles são alunos atuais, né? Um, e você pode ter uma reunião com alguém do admissions para perguntar mais coisas de interesse que mais individual e que de repente o aluno não sabe. Então, eu recomendo fazer visitas assim, porque durante as férias de junho e julho você tem bastante tempo, você pode visitar muito mais faculdades, até faculdades que de repente você não tem tanto interesse, você tem mais do que um mês, aí você tem a flexibilidade de fazer mais visitas. Depois disso, você vai começar a eliminar faculdade porque você não gostou na visita, ou é muito grande, ou é muito pequeno, ou você não gostou da cidade. Todas essas coisas você meio fica sabendo depois da primeira visita. Depois que você elimina algumas faculdades, de repente também você decidiu assim o que você queria estudar e por causa disso algumas faculdades não encaixam mais no perfil que você quer. Aí, essa é a visita mais importante. Assim, durante o penúltimo ano, você vai de repente visitar novamente as faculdades que você realmente tem interesse sério. E nessas visitas durante o ano escolar, que normalmente assim as escolas vai ter uma semana, ou assim no outono americano, assim outubro, ou assim na primavera americano, tipo março, abril. O seu colégio de repente tem uma semana de folga em cada um. Essa é uma época muito boa de fazer uns 4 visitas às faculdades diferentes. Você viaja por uma semana, agenda todas as visitas assim um depois do outro e faz visitas que vai mostrar algumas coisas que você não consegue ver nas visitas de junho e julho. O que que você não consegue ver na visita de junho e julho? Primeiro, normalmente nos Estados Unidos, a estação de verão é muito diferente do que primavera e outono e inverno. Ah, então, é bom conhecer como que é o tempo daquela faculdade durante essas outras épocas do ano, porque normalmente durante o verão você nem está na faculdade, você está em outro lugar fazendo estágio, de repente você voltou para o Brasil para passar as férias. Então, assim, se você só conhece a faculdade durante junho e julho, de repente você acha que o clima e o tempo tá ótimo, mas na verdade você nunca vai passar um junho e julho na sua faculdade, a menos que você por acaso fica lá durante algumas férias. Por exemplo, quando eu fui para a faculdade que eu fiz graduação, eu nunca passei um junho ou julho lá, eu sempre estava em outro lugar. E a faculdade que eu fui tem um inverno bem bravo, bem frio, mas pelo menos eu já sabia disso porque eu era da região do Midwest dos Estados Unidos antes e também quando eu conheci a faculdade era em março, então eu vi assim como que podia ser frio naquele lugar, né? Então, primeira coisa é você consegue ver o clima durante a época do ano escolar. Segunda coisa, os professores não costumam ser disponíveis para fazer reunião quando você visita durante o verão americano. Eles estão de férias também, então normalmente não está lá. Mesmo quando eles estão lá fazendo alguma coisa, minha experiência é que eles não estavam muito afim de reunir com os alunos. Diferentemente, assim, se você vai durante tipo outubro ou março, assim, tem muito professor que está disposto a reunir com alunos que estão visitando. Primeiro porque já é o dia a dia deles, eles estão trabalhando durante esses meses. E também não tem tanto aluno, então eles podem passar mais tempo com cada aluno. Outra coisa bom é que tem muito aluno
no campus, claro, porque todo mundo está fazendo as aulas durante o semestre, né? E o admissions, normalmente eles têm alguns programas que eles podem um, arranjar assim um almoço com um aluno. Você pode dormir uma noite no campus com um aluno. Você pode passar o dia com o aluno, vai para todas as aulas dele para ver como que é. Então, essas experiências assim que você fica algumas horas ou uma noite com um aluno atual, eu acho que é uma vantagem muito grande de fazer essas visitas durante o semestre. Finalmente, essa segunda viagem que você passa, você já provavelmente passou alguns meses depois da primeira visita, você de repente sabe melhor do que você quer estudar, você vai perguntar sobre outros majors que você tem interesse. Então, essa segunda visita você consegue aprofundar um pouco na sua pesquisa sobre a faculdade. Então, assim, depois dessa viagem, seria muito bom se você basicamente tem fechado sua lista das faculdades que você quer fazer application. Aí chega no último ano e você pode fazer seus applications, assim, começando no momento que a escola começa em agosto, você já está começando a escrever seu essay e assim, marcando um cronograma de quando que você tem que entregar cada application e trabalha em cima disso e não fica preocupando sobre qual faculdade que você vai fazer a application. Você já tem fechado isso porque ao longo dos últimos 2 anos você fez visitas em que você conheceu as faculdades e que você focou, fez uma lista mais focada. Só uma última coisa. Lembra que eu falei que de repente você não tem dinheiro, ou tempo, ou oportunidade de fazer tantas viagens como eu fiz com meu filho. Nós fizemos basicamente 3 viagens em que nós fizemos algumas visitas. Se você vai fazer só uma viagem, eu faria ou esse de penúltimo ano durante junho e julho, que você visita várias faculdades, mas você não vai ver a faculdade durante o ano escolar, ou você poderia fazer essa única viagem durante o ano escolar, em que você vai passar só uma semana lá, focado em faculdade que você realmente tem interesse. Então, lembra que a vantagem de fazer de junho a julho é que você tem, de repente, um mês para fazer várias visitas e você pode visitar muito mais faculdade. A desvantagem sendo você não vai ver a faculdade como que está durante o ano escolar, você não vai ver o clima e o tempo daquela faculdade durante o ano escolar, você não vai ver o campus cheio de aluno, você não vai conseguir conversar profundamente com um aluno individual, você não vai, de repente, encontrar com professores da área, etc. Né? A vantagem de ir durante o ano escolar é que você vai encontrar com alunos e professores e a desvantagem seria que, de repente, você só tem uma semana ou uma semana e pouco para passar lá, porque você tem que voltar e ir nas aulas do penúltimo ano.